O homem cujo recorde histórico Lionel Messi acabou de quebrar veio a público falar. E o que ele disse não foi o que muita gente esperava. Nada de desculpas, nada de "na minha época". Muito pelo contrário. Ronaldo Nazário, o brasileiro, uma das maiores lendas deste esporte, soltou uma frase que já está rodando todo o planeta do futebol. Fica com a gente, porque isso vai te interessar. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Radar Futebolístico. Se você gosta de futebol e quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesta Copa do Mundo de 2026, você já sabe o que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal, porque vem aí um mês carregado de jogos e momentos inesquecíveis. E hoje temos um grande assunto, porque a Argentina estreou, Messi fez o que Messi faz, e a reação do mundo do futebol foi imediata. Mas houve uma voz que pesou mais do que todas as outras. Vamos por partes. Vamos contextualizar. A Argentina começou a defesa do título no Arrowhead Stadium, em Kansas City, contra a Argélia, pela primeira rodada do Grupo J. E não era uma estreia qualquer. A Albiceleste chegava como atual campeã do mundo, com todo o peso e a pressão que isso representa. Todo adversário quer ser aquele que vence o campeão. E a Argélia entrou em campo com o sonho de surpreender. Mas o que parecia que poderia ser uma estreia nervosa se transformou em uma noite perfeita. Placar final: Argentina 3, Argélia 0. E os 3 gols, todos do mesmo homem, todos de Lionel Messi. O primeiro veio aos 17 minutos, um chute de esquerda de fora da área, no ângulo, daqueles que já vimos dele 1000 vezes e que nunca deixam de surpreender. O segundo veio aos 60, aproveitando um rebote do goleiro depois de uma finalização de McAllister. E o terceiro, aos 76, mais uma vez de fora da área, com assistência de Nicolás Gonzalez, para completar o hat-trick e fazer o estádio explodir. Mas aqui vem a parte importante, porque esse não foi apenas mais um jogo. Com esses 3 gols, Messi chegou a 16 gols em Copas do Mundo e empatou com o alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos na história dos mundiais. Deixa eu te dar mais alguns detalhes, porque eles são impressionantes. Foi sua partida número 200, vestindo a camisa da Argentina, e ele se tornou o primeiro jogador da história a disputar 6 Copas do Mundo diferentes. 6. E como se isso não bastasse, seu gol veio exatamente 20 anos depois de sua estreia em Copas do Mundo, lá na Alemanha 2006. E houve um detalhe que tocou todo mundo. Ele apareceu emocionado à beira das lágrimas. O próprio Messi admitiu depois que vinha passando por dias difíceis no lado pessoal. Por isso, aquela emoção não foi por acaso, e como vamos ver, foi exatamente isso que provocou algumas das reações mais bonitas. Agora sim, vamos ao motivo deste vídeo. De todas as reações geradas pela atuação de Messi, houve uma que teve um peso diferente e veio de alguém com total autoridade para falar sobre o assunto. Ronaldo Nazário, o fenômeno, bicampeão mundial com o Brasil, um dos atacantes mais temidos da história. E preste atenção ao detalhe que torna tudo isso ainda mais interessante. O recorde que Messi tirou dele pertencia a Ronaldo. O brasileiro tinha 15 gols em Copas do Mundo e Messi o superou para chegar aos 16. Ou seja, Ronaldo estava falando sobre o jogador que acabava de apagar uma de suas marcas pessoais. E o que ele fez? Ficou incomodado? Procurou uma desculpa? Nada disso. A primeira coisa que ele disse foi, palavra por palavra: recordes são feitos para serem quebrados, e a pessoa que o quebra não surpreende nenhum fã de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã reinante da competição. Impressionante, não é? Ele diminuiu a importância do próprio recorde e reconheceu o contexto. Mas não parou por aí, porque quando perguntaram a ele sobre o lugar que Messi ocupa na história do futebol, ele soltou a frase que acabou dando a volta ao mundo. Toda vez que Messi pisa no gramado, todo o resto se torna histórico e elegante. Está na hora de o mundo parar de se esconder
e aceitar o fato de que ele é o maior jogador de todos os tempos. O maior jogador de todos os tempos. Dito por Ronaldo, por uma lenda brasileira, no meio da rivalidade eterna entre escolas de futebol. É isso que faz essa declaração valer ouro. E aqui eu quero parar por um segundo, porque eu entendo o peso do que Ronaldo disse. Ele não é um jornalista, não é apenas mais um torcedor nas redes sociais. É alguém que jogou no mais alto nível, que ganhou tudo, que sabe por dentro o quanto é difícil chegar lá. Lembrem-se de quem estamos falando. Ronaldo Nazário é bicampeão mundial, foi a grande estrela da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil levantou a taça e ele terminou como artilheiro do torneio. Ele viveu a pressão de carregar um país inteiro nas costas e deu resposta. Por isso, quando alguém com essa trajetória tira o chapéu para outro jogador, não é uma frase solta. É alguém que sabe exatamente o quão difícil é fazer o que Messi faz. Ele não fala por inveja nem por ressentimento. Fala pelo respeito de quem esteve naquele mesmo lugar. Há outro detalhe que vale a pena lembrar. Messi não tirou de Ronaldo apenas o recorde de gols em Copas do Mundo. Ao longo de sua carreira, ele também superou o recorde dele de mais gols em uma única temporada de liga por um jogador do Barcelona, quando chegou a 35 gols na temporada 2011 a 2012. Ou seja, não é a primeira vez que Messi ultrapassa os números do brasileiro. E mesmo assim, Ronaldo escolhe se render ao talento em vez de defender suas próprias conquistas. Para mim, isso diz muito sobre a grandeza dos dois. E atenção, porque isso não surgiu do nada. Em maio de 2025, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol já havia nomeado Messi como o melhor jogador da história, colocando Pelé em segundo, Maradona em terceiro e Cristiano Ronaldo em quarto. Então a frase do fenômeno se soma a um debate que, número após número, parece se inclinar cada vez mais para um único lado. E se pensarmos com calma, os argumentos estão sobre a mesa. Messi levantou a Copa do Mundo em 2022, aquele título que durante anos foi a única peça que faltava e que os críticos usavam contra ele. Ele somou a Copa América, ganhou várias bolas de ouro, quebrou recordes em clubes e na seleção e agora volta a fazer a história em uma Copa do Mundo numa idade em que a maioria já pendurou as chuteiras. Não é apenas talento, é talento sustentado por quase 2 décadas no mais alto nível. Quando você junta tudo isso, entende por que cada vez mais vozes autorizadas se animam a dizer o que Ronaldo disse. E sabe qual é a melhor parte de tudo? A resposta de Messi, quando perguntaram a ele sobre o recorde, porque ele manteve aquela humildade que o caracteriza. Ele disse algo como que era uma honra estar ali ao lado de Klose, mas que para ele isso não significava nada, que era apenas uma estatística, e teve um gesto enorme. Citou o próprio Ronaldo. Ele disse, palavra por palavra, Ronaldo, dos jogadores que eu vi, foi um dos maiores e ele não está em primeiro. Então, tudo isso continua sendo apenas uma estatística. Ou seja, enquanto Ronaldo o coroa como o maior da história, Messi devolve o elogio e coloca os números em perspectiva, uma troca de respeito entre 2 gerações diferentes. Bonito de ver, e eles não foram os únicos que falaram. Wayne Rooney se concentrou na parte emocional, naquelas lágrimas de Messi, dizendo que, quando um jogador assim chora depois de um gol, você percebe que ele ainda ama este jogo como uma criança. Arsène Wenger, por sua vez, foi claro. Ele disse que o que vimos foi a continuação de uma carreira que redefiniu os padrões de excelência no futebol. E até o treinador da Argélia, Vladimir Petkovic, se rendeu a ele. A classe é permanente, disse sobre o argentino, ou seja, de rivais, de lendas, de treinadores. O reconhecimento foi unânime. Então esse foi o comentário de Ronaldo Nazário, uma das maiores lendas do Brasil, reconhecendo abertamente que Lionel Messi é para ele o maior jogador de todos os tempos. E ele disse isso logo depois de o argentino apagar um de seus recordes,
Isso é grandeza reconhecendo grandeza. Agora a pergunta é para vocês, e eu quero ler suas opiniões nos comentários. Vocês concordam com Ronaldo? Messi é o maior da história, ou ainda existe debate? Deixem aí embaixo, porque eu leio todos vocês. A Argentina volta a jogar no dia 22 de junho contra a Áustria, em Dallas. Então, vamos cobrir tudo. Mas se você não quer perder nada da Copa do Mundo, já sabe o que fazer. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like neste vídeo, porque isso me ajuda muito. Nos vemos no próximo.